Já alguma vez tiveram uma fase na vossa vida em que tudo corria mal e parecia impossível ficar pior? Então ouçam esta história. Hoje vamos recuar até ao século XIX e acompanhar a vida de um rapaz chamado Évariste Galois. Com 12 anos, Galois entrou pela primeira vez para a escola, para um lycée. Não sei se isso se traduz mesmo para liceu, porque as únicas palavras que eu sei dizer em francês são baguette e poisson. Todos os dias, às 5h30 da manhã, ouvia-se o som das campainhas. Ouvia-se o som das campainhas nos dormitórios e isso significava que os alunos tinham de acordar, vestir os uniformes e ir diretamente para as aulas. De facto, só depois de terem quase 2 horas de aula, às 7h30 da manhã, é que os estudantes tinham direito ao pequeno almoço, que consistia em água e em pão seco. E não pensem que aquilo era uma escola toda XPTO com mesas e cadeiras, não! Eles sentavam-se em escadas com os livros no colo e já iam com muita sorte. Tinham então aulas até ao meio-dia, hora em que o almoço era trazido diretamente para a sala de aula e essa refeição tinha de ser feita em silêncio absoluto. Os alunos não podiam conversar uns com os outros. Depois tinham aulas até às 6 da tarde e no fim tinham de ir fazer um serviço à capela. Não sei o que isso significa, mas pode ser interpretado num sentido perverso, não é? Fazer um serviço numa capela. Às 8h30 iam dormir e era assim que decorriam os dias dos alunos do liceu onde Galois andava. Como vocês podem ver, isto era uma rotina árdua, exigente e muito rígida. Mas esse não era o problema de Galois, ou seja, ele isto cumpria. O que o colocava em apuros com os professores, às vezes, eram essencialmente 2 coisas. Primeiro, os seus ideais revolucionários, em termos de política, porque Galois era todo a favor da liberdade, igualdade, fraternidade e os professores eram a favor dos reis. E em segundo lugar, porque Galois era uma criança muito teimosa. Quando ele achava que algo estava certo ou errado, defendia a sua posição com unhas e dentes. Com apenas 14 anos, no começo da adolescência, uma altura em que os jovens gostam de experimentar novas coisas e ter novas experiências, Galois teve a sua primeira relação íntima com a matemática. Ele começou por aprender geometria através de um livro de Lagrange, que leu em apenas dias, e mais tarde dedicou-se essencialmente ao estudo de álgebra, ao ler os trabalhos de um outro grande matemático chamado Abel. Galois era dotado por uma capacidade extraordinária de resolver problemas de matemática na sua cabeça, mas tinha dificuldade em expressar-se, em explicar aquilo que pensava e também ficava muito irritado quando tinha de explicar pormenores das suas resoluções dos exercícios aos professores e aos seus colegas. Aos 17 anos, Galois fez os testes de admissão para a melhor universidade de França, chamada École Polytechnique. Galois tentou e Galois falhou. Ele não foi admitido naquela universidade. Mas ele não desistiu, porque desistir é para os fracos. E assim, no ano a seguir, ele foi fazer novamente os exames de admissão e novamente não foi admitido. Ele não conseguia mesmo ser aceito naquela universidade. Mas não fiquem a pensar coisas erradas. Galois era mesmo um gênio, ele tinha muito talento para a matemática, só que talvez não tenha sido boa ideia ter atirado o apagador do quadro à cara do seu examinador oral, só porque achava que ele estava errado, não é? Porque isto é assim, tu metes-te com Galois, levas logo uma chapada que vais até à China. Mais tarde, Galois acabou por entrar na École Normale, que não era uma universidade tão prestigiada e destinava-se à formação de professores, mas acabou por ser expulso dessa universidade também devido aos seus ideais políticos a favor da República. Então, Galois, o que é que se passa? Acabei de ser expulso da universidade. A sério? É que o teu pai também acabou de se suicidar. O quê? Estás a gozar com a minha
minha cara? Bem, não foi exatamente após, mas realmente pouco tempo depois o seu pai morreu. Sem pai e sem mesada, Galois não tinha dinheiro para viver. E então ele decidiu pôr uns anúncios e começou a dar umas lições de álgebra, uma espécie de tutoria. Ao início até apareciam uns alunos, mas depois eles começaram a desistir porque aquilo era difícil como o caraças. Mais ou menos o que acontece nas universidades atualmente. E portanto, Galois ficou sem trabalho e sem dinheiro. Como é que Galois vai sobreviver? Será que ele se vai tornar um drogado? Um prostituto? Um traficante de órgãos no mercado negro francês? Vão ter de esperar pelo próximo episódio para saber a continuação da história de vida deste rapazinho. Filho, o que é que vais querer para o almoço? Há galinha, porco, vitela... E Galois?